Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje eu estou com esse Peugeot 208. Esse na verdade é o E208 GT. O que significa o E? Aqui atrás, ele é a versão elétrica, praticamente a mesma carroceria do 208 e chega nesta versão top elétrico, bem completo, por 252 mil. O dia a dia com ele na cidade é bem agradável. Eu acho que, por um certo lado, a Peugeot foi bem ousada em trazer um carro com o pneu aro 17, aonde o flanco, a altura dos flancos é de apenas 92 milímetros, para andar nesse piso meio esburacado que a gente tem por aqui. Eu achava até que, a primeira vez que eu andei com esse carro lá no autódromo do Aras Tuiuti, eu falei assim, esse carro aqui não vai se comportar bem no nosso piso. Mas nesses dias usando o carro por aqui, olha, me surpreendeu positivamente esse detalhe. Iluminação é aquela que a gente já viu nos outros Peugeot 208. Luz de rodagem diurna, que eles chamam de dente de sabre, né? Grade, ela tem esses detalhes, a mesma cor da carroceria, preto aqui nos espelhos retrovisores, preto no teto solar panorâmico. E eu acho que dos compactos, um dos desenhos mais bonitos que a gente tem hoje no mercado é do Peugeot 208. E o mais curioso, eu parei num posto de gasolina para calibrar os pneus e o frentista veio lá para abastecer o carro, ele não percebeu que era um carro elétrico, ele achou que era o carro normal que já está no mercado aí com motor flex. Continuando aqui na parte traseira, o teto termina nesse defletor, também em preto brilhante, lanternas em LED, tem essa barra acrílica conectando as duas lanternas, os logotipos da Peugeot, assim como esse lateral do elétrico, que ele tem um fundo azul, mostrando aquela que muitas marcas fazem, dando essa caracterização para o carro elétrico. Na abertura do porta-mala, um tradicional mola a gás, volume de 265 litros. Neste caso, ele não vem com step, apenas com o kit de reparo de pneus. Isso porque boa parte da bateria ocupa esse espaço traseiro e a parte do assoalho também, a parte inferior ao assoalho. Ele vem com um carregador de bordo, aquele que a gente já viu em outros veículos elétricos. Você pode ligar ele numa tomada 110 ou 220 volts. Logicamente, nessa condição, a carga é um tempo longo, seria um carregador de bordo ou carregador de emergência. O ideal é você ter um carregador na sua casa para poder usufruir melhor das vantagens de um carro elétrico. O interessante é que os engenheiros da Peugeot colocaram a porta de carregamento elétrica na mesma posição do tanque de combustível do veículo flex. E a gente vê duas tomadas, a tomada superior, que é do tipo 2, para corrente alternada, e a inferior, o CCS, que é para corrente contínua. Utilizando o conjunto alternada mais contínua, esse veículo ele recebe até 100 kW de carga. Significa que a bateria, que é de 50 kW, pode ser carregada em cerca de 30 a 40 minutos utilizando o carregador de carga rápida. Porém, carregadores de 100 kW a gente não encontra ainda em todas as esquinas aqui no Brasil. O normal que a gente encontra é carregadores de 50 kW, 40 kW de corrente alternada. Com isso, a carga é um tempo um pouco mais longo. Para um carregamento doméstico, digamos assim, uma carga de 7 kW, em termos de 7 horas, 6 horas, ou seja, durante a noite, você consegue ter o veículo 100% carregado. Como é o meu caso, eu tenho um carregador da InCharge de 7 kW na minha casa, ou seja, toda vez que eu chego em casa no final da tarde, conecto ele aqui, pela manhã eu tenho 320, 300 quilômetros de alcance com a carga da bateria, porque ela está a 100%. Ao abrir o cofre do motor, a gente se depara com essa arquitetura, até parece um motor a combustão, Tem essa capa aqui e o que a gente vai encontrar embaixo.
Bom, aqui até parece um filtro de ar, né? Mas não é o caso, é mais uma outra capa protetora dos modos eletrônicos que estão aqui. Então, o motor tem 136 cavalos de potência, 26,1 kgfm de torque máximo, né, que é aquele torque instantâneo. Esse é um dos carros, né, um dos cofres de motor de carros elétricos mais complexos que eu já vi. Naquela avaliação tradicional do AE, do conforto, do espaço do banco traseiro, a gente já vê, novamente, como todo carro elétrico, a parte de vedação de ruído de vento tem que ser muito boa, porque ele acaba se sobressaindo o ruído de vento num carro elétrico pela falta de ruído de motor, né? E vamos vendo aqui. Bom, o banco dianteiro está regulado para minha posição de dirigir, 1,80 m de altura. Realmente, o limite de espaço para as pernas é sofrível para uma pessoa com 1,81 m de altura nesse porte. Um bom acabamento, parece um Alcântara mais claro, com esse outro mais escuro. A sensação de espaço aqui não é das melhores. Por quê? Esse encosto de cabeça ele é bem alto, o teto forrado de preto me dá uma sensação de estar fechado no ambiente. Ao abrir esse teto solar panorâmico, melhora um pouco essa sensação. E outra coisa que ajuda bastante, ele tem 4 alças de teto. Ou seja, isso também traz um pouco mais de conforto. Mas realmente é um carro para, no máximo, 4 pessoas e de um porte um pouco menor do que o meu. Como todo carro elétrico, a gente tem a partida por botão, onde a gente ativa todos os sistemas elétricos do carro. No console central tem um compartimento fechado com tampa para carregamento por indução do telefone celular, porém tem o inconveniente de necessitar do fio para poder fazer o espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay. Então, são aqueles contrassensos que a gente ainda vê em alguns modelos. O e-cockpit que a Peugeot tanto exalta nos seus carros, principalmente no 208, com esse volante pequeno, tem aqui o símbolo GT. Depois que você se acostuma um pouco, até que vai bem, mas as primeiras horas a bordo desse carro estranha um pouco essa condição de ter que enxergar o quadro de instrumentos por cima do volante. Esse quadro de instrumento ele tem também uma série de configurações que podem ser feitas, onde você pode mudar o grafismo, deixar a condução principal ali no centro. Então tem vários grafismos que você pode ir fazendo a alteração e ao gosto do cliente, né? Aqui seria o tradicional com o velocímetro mais ao centro, e ele tem um sistema meio que holográfico, né, de 3 dimensões. Então você vê um plano na frente e outro plano mais ao fundo. Talvez a câmera não capte muito bem essa realidade, mas é bem legal essa condição que esse carro dá para a gente. É novidade, né? A central multimídia também ela é bem completa, ela tem uma série de opções aqui, inclusive com um navegador residente. Nesse painel de controle, né, intermediário, o que a gente vê? Aqui a parte de aquecimento dos bancos e todos os outros controles que, ao acessar esse controle, ele acessa a tela aqui em cima, né? O controle de velocidade de cruzeiro tem uma alavanca adicional aqui na parte inferior do lado esquerdo, onde você pode encontrar ou o limitador de velocidade ou então o controle de velocidade de cruzeiro, que é do modo adaptativo. Ele segue a velocidade do carro à frente e ele te dá alguns alertas no quadro de instrumentos quando você se aproxima demais de um carro que vai à frente. Outra coisa que eu acho muito bonita, estava esquecendo de comentar, é essa integração que tem entre o painel de instrumentos e o painel de porta. Então é uma continuidade nos painéis, dá um sistema bem envolvente no carro. Vamos agora até o posto fazer aquela verificação por baixo e como já deu para perceber,
não tem nenhum problema de dirigir carro elétrico na chuva. Por quê? Ele não dá choque. Bom, chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas. O que a gente já vê? Esse carro ele é baixo. Então, a gente vê que tem vários já raspados aqui na parte frontal. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, com mola helicoidal, barra anti-rolagem, amortecedor pressurizado, alguns defletores justamente para melhorar o fluxo de ar. A bateria ela fica no centro do carro e também ela é toda fechada, ou seja, um fundo bem plano. A gente vê que a bateria vem até esse ponto onde estão os cabos de conexão. E na suspensão traseira é um eixo de torção com alguma evolução. Por quê? Ele tem a barra em U aqui que faz a parte de torção, as molas helicoidais, amortecedor pressurizado, defletor aqui para melhorar a circulação de ar e aqui também um defletor para circulação de ar. Só que o mais interessante é essa barra auxiliar que conecta o eixo de torção com a carroceria. É uma barra panhar. Para quê? Para dar melhor estrutura nessa movimentação lateral que o eixo poderia ter. Então isso dá o quê? Mais estabilidade, melhor desempenho para o veículo. Bom, vamos para a pista agora avaliar o carro. Muito bem, chegamos de volta em Joaquim Egídio e a chuva continua sem nos dar trégua hoje. Então vamos ter que ter um pouco mais de atenção. E vamos lá, no paralelepípedo molhado, controle de tração funciona bem. E já deu para perceber o que nessa pequenininha lombada que tem. A suspensão ela não tem stop hidráulico, ou seja, em passagem de lombadas a gente percebe o ruído bem acentuado do stop, né, do fim de curso do amortecedor dianteiro. Mas em termos de aspereza de rodagem, apesar do piso estar molhado e inibir um pouco isso, ele é bom de aspereza, viu? Mesmo com esse pneuzinho perfil baixo, eu já andei em alguns trechos secos essa semana e não me incomodou. Eu achei agradável. O balanço da suspensão, né, esse controle de movimentação entre o eixo dianteiro e eixo traseiro, é aquilo que a gente vê em vários carros elétricos. Pelo peso total do veículo ser um pouco mais alto, a calibração da suspensão fica difícil para os engenheiros. Porque se ele quer dar um pouco de conforto, ele acaba tendo uma movimentação maior. Se ele tenta segurar essa movimentação, acaba trazendo desconforto para o carro. Eu achei que no compromisso, no balanço que os engenheiros da Peugeot conseguiram nesse carro, está bom, tá? Não está nada agressivo e o carro ainda dá um bom conforto. Direção, que eu já comentei, estranho um pouco dirigir esse volante pequeno, alto, mas na sensação de direção, ou seja, na centragem do volante e resposta, ele é bom. A vantagem que esse sistema tem, ele traz o controle, né, de permanência em faixa e centragem em faixa. Então, quando você está numa rodovia como uma Autobahn, uma Bandeirantes, uma Anhanguera, Castelo, ele é agradável para dirigir. Quando você pega trechos sinuosos, eu não gosto tanto desse sistema. Ele me incomoda um pouco porque ele fica sempre querendo trazer o carro para o centro da via. Quanto ao esforço, tanto em manobras quanto em alta velocidade, tem uma progressão com um bom gradiente de subida de esforço. Em termos de desempenho, esse motor, a gente vê assim, 136 cavalos, né? 26 kg de torque, parece pouco, né? Mas não é não, viu? Ele tem uma boa aceleração, a hora que você cutuca o pedal do acelerador, ele responde bem. E aqui pelo console central,
a gente tem a opção de selecionar 3 modos de condução. O modo Eco, que é aquele que te dá o maior alcance com a carga da bateria, o modo normal e o modo Sport, que a resposta do acelerador fica mais pronta. Então é bem agradável. E mesmo você estando no modo normal, se você afundar o pé no acelerador, ele logicamente responde com a mesma potência e aquilo que a gente conhece, né? É o quê? É o torque instantâneo de um motor elétrico, né? Essa aceleração aqui que pega o cinegrafista distraído. 0 a 100 ele faz em 8,1 segundos e a velocidade máxima é limitada em 150 km por hora. Ainda nos modos de condução, nós temos aqui pela alavanca a possibilidade de selecionar o modo B. Então, dando um toquinho na alavanca para trás, aciona o modo Brake, em que você acelera e a hora que você tira o pé do acelerador, ele faz uma frenagem e regenera mais energia. Mas o que eu gostei é que a modulação do pedal de freio com esse sistema B, ele funciona muito bem. Se você está aqui, vamos falar, estamos aqui acelerando, desaceleramos, queremos frear ali na frente. Então você tira o pé do acelerador, ele começa a desacelerar, você aplica um pouco o freio, aumenta a desaceleração e ao tirar o pé do freio, você não percebe que o carro dá uma pequena acelerada ou coisa do tipo, não, é bem linear. Na parte de estabilidade em curvas, logicamente hoje não dá para a gente forçar muito nessa pista molhada, mas a gente percebe que ele tem pouca rolagem, ou seja, esse centro de gravidade mais baixo que as baterias aqui no fundo proporcionam para o carro, deixam ele com uma característica de dirigibilidade muito boa, praticamente, mesmo com o piso molhado, forçando um pouquinho nas curvas, de não percebe o controle de estabilidade atuando. Isso significa que o carro ele é estável, ele não está estável em função do sistema eletrônico de auxílio, né? O conforto geral ao dirigir também, tanto a parte de assento quanto encosto, ela segura bem o corpo. O sistema de som do carro também é do tipo premium e dá uma boa resposta acústica, e a resposta sonora do carro como um todo é muito agradável, ele é bem silencioso. Uma das configurações legais que tem o quadro de instrumentos, essa holografia que eles montam, é nessa aqui que mostra como que funciona a parte de energia, né? Então, enquanto está azul, significa que está gastando energia. A hora que eu tiro o pé do acelerador, fica verdinho ali, mostrando o quê? Que está regenerando energia para a bateria. É bem legal o grafismo que a Peugeot determinou. Com relação à parte de consumo de energia elétrica, eu fiz um cálculo aproximado, custo por quilômetro rodado é em torno de 12 centavos. É um valor bem abaixo do que se você considerar um carro do mesmo nível, né? Pega o Peugeot 208 Flex, vai dar praticamente 50 centavos, 45 centavos com o preço da gasolina atual. Então, novamente, a vantagem desse carro elétrico é na parte de custo do quilômetro rodado, a parte de manutenção, garantia é de 3 anos e para a parte do sistema de bateria são 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Hoje ficamos meio prejudicados pela chuva, mas deu para mostrar o principal, o mais importante desse Peugeot E208 GT. Obrigado pela sua audiência. Siga a gente lá no Eletroentusiastas, sempre temos notícia nova, informações novas sobre mobilidade elétrica e até a próxima.